Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Briefing Talk. E hoje se preparem, que hoje a conversa aqui a gente vai tricotar bastante. Johnny Pinton e Rodrigo Raposa. Olá. Os DJs da Briefing estão aqui comigo hoje. Obrigada, meninos, por aceitar o convite. Obrigado pelo convite. Obrigado você. É legal que antes de começar a gravar, tava aqui, ó, parecendo duas crianças. Mas vamos lá, gente. Bom, hoje eu falei que a gente vai falar bastante, porque são os três que mais falam da Briefing numa mesma mesa. Eu falo? As três. Tá bom. Vamos lá. Muito legal que a gente tem várias conexões, óbvio, além de todo mundo fazer parte da Briefing e de todo mundo amar muito música, né? A gente tem uma grande conexão com vocês dois. Eu acho legal a gente contar pro pessoal de casa, principalmente porque eu acho que as pessoas nem imaginam que talvez vocês tenham trabalhado com isso que a gente vai contar aqui agora. O Johnny trabalhou em gravadora e o Raposo em rádio. Eu quero que começa Raposa, você. Como que foi essa sua história? Conta pra gente. Bom, eu trabalhava, na verdade, na revista DJ Sound, que foi a primeira publicação voltada para DJs. Fiquei 5 anos lá e fui convidado pelo Calainho, que na época... E o Iraí Campos, né? Grande Iraí. Isso. Calainho era o vice-presidente da Sony Music e o Iraí era um DJ muito... ainda, né? Muito conhecido, um cara que desbravou aí também o mercado. E eles me convidaram para trabalhar na Jovem Pan. Isso foi por volta de 2000, 2001. E nessa época existia uma função muito importante no mercado da música, que era a função do divulgador de casas noturnas e de rádio. Esse nosso amigo aqui, ele era o divulgador de uma das gravadoras. Eu ia na Jovem Pan e encontrava com o Raposa lá. Eu nem tocava ainda nessa época. Você tocava já, Raposa? Ele já tocava. Eu, desde 94. Caramba, é verdade. Faz muito tempo. Eu fui começar 10 anos depois, em 2004. Conta como é que é, Johnny. Você trabalhava Como é que surgiu isso aí, trabalhar em gravadora? Então, aí o lance foi o seguinte. Eu fui entregar um currículo Essa história no CIEE. Quer dizer, o CIEE distribuiu meu currículo, né? Me arrumou um estágio, uma CIEE existe ainda hoje? É legal você explicar o que é CIEE, né? CIEE, você entregava o currículo lá, ele saía uma central de estágio, né? Saía distribuindo. Eu acho que deve ter alguma coisa parecida, assim. Não, tem, certeza. Certeza. Tem. E aí, eu arrumei uma entrevista de emprego e fui pra ver, né? Então, cheguei lá com um ternão verde escuro horroroso. Cheguei, só tinha, só galera tudo alternativa, com brinco e tal, e eu lá com o publicitário, né? Era marketing, era isso. E eu lá com uma pastinha horrorosa, terno, e eu olhava na parede, tinha um monte de disco de ouro, tal, de um monte de artista, eu não tava entendendo. Aí eu subi lá pro marketing, fazer a entrevista de marketing, e aí a mulher falou, não, você já te arrumou um emprego, você desce lá, falar com a Flávia, é divulgação. Aí ela acabou me contratando, só falou pra eu não ir com o terno horroroso. Ela falou não. Qual gravadora? Era Paradox Music, que gravava a maioria dos discos dos 7 melhores da Jovem Pan, que tinha... Acho que até tem a 7 melhores. Por sinal, as 7 melhores a gente super se inspirou. A gente tem um projeto. Hoje você de casa vai saber muita coisa de backstage aqui. Bom, só terminando, o Johnny, então... começou a trabalhar em gravadora e o Fox, que a gente chama de Fox, Rodrigo Raposa, por isso que eu chamo de Fox, gente, em rádio. Então, vocês já tinham essa conexão e vocês tinham que trabalhar juntos, né? Assim, não, sim, na verdade, o Johnny, ele levava os discos, né, na rádio e ele ficava ali buscando as pessoas. Eu ia colocar a música na programação, né? Você que pedia, era isso? Ou eu, a minha chefe, ou outro divulgador que a tinha. meta dele era fazer os artistas dele tocarem na programação da rádio. Existe um mecanismo, a Crowley, né? Que ela mede as músicas que são tocadas na rádio. Então ela diz, tal música, tal artista teve tantas execuções. Legal. Até hoje é assim que as gravadoras medem a efetividade nas rádios. Aí eu marcava entrevista com o artista e levava. Quando você liga na rádio tem um artista fazendo entrevista, era eu que fazia isso. Aí já na Abril Music que eu fazia mais, né? Que foi a última que eu trabalhei. Que foi a maior gravadora nacional que já existiu, que era do Grupo Abril, da Editora Abril. Sim, sim. E aí a gente levava os artistas lá e eu também era responsável por
fazer a manutenção da música, né? Tinha música que não era eu que fechava, que era a minha chefe, que era a Cassinha. E aí eu ia lá fazer a manutenção. Toca 3 por dia, não posso tocar, porque tinha esse relatório. Se não toca, aí dá B.O. Mas assim, o Johnny, você falou que ele fala muito, mas era isso. Ele já chegava falante ali, fazendo amizade com todo mundo, sempre boa praça, simpático. Era a rádio que eu gostava muito de ir lá. E aí eu acabei fazendo amizade com ele, com um monte de gente. Eu ia bastante lá e na Transamérica, era as que eu mais gostava de ir. E é legal. E, bom, eu sou radialista, né? Pra quem não sabe, eu aqui brincando com o empreendedor. Eu sou publicitária e sou radialista. Então, assim, eu gosto... Essa ideia aqui que a gente tá, nesse modelo videocast, isso me deixa muito feliz. Porque a gente une, pra mim, várias paixões. Que é o audiovisual, né? A questão do rádio. E agora a questão da música, né? Que a gente hoje tá falando aqui. Porque olha que incrível. Tantos anos atrás, a gente tá falando de 2000. Mais de 20 anos atrás... A gente já vocês se conectaram já, e pela música, né? E aí, quantos anos depois se reencontram, fazem parte do mesmo... e se reencontram tocando, porque assim, antes mesmo da gente se encontrar na Briefing, vocês já se encontraram em outros caminhos. Na verdade, é que assim, antigamente, o mercado de DJs ele era mais restrito, né? O grupo era menor, as oportunidades eram menores, ser DJ de rádio era uma coisa muito legal. Ainda mas hoje os caminhos são outros, né? Sim. Então, a gente ficou muito amigo por isso, mas também a gente tinha amigos em comuns que temos até hoje. Alguns, poucos continuam tocando, né? Eu acho que... O Iraí tá aí super, né, Iraí? O Iraí tem um programa, o programa dele na Jovem Pan, até hoje ele é muito forte lá. Tem a The History, que é a casa dele, aqui na Vila Olímpia, em São Paulo, onde toca só flashback. Que é super legal. Mas assim, olhando os DJs dos anos 90 e hoje aqui, são poucos, né? Eu diria que da Briefing temos alguns, né? Tem. O do Ferreira, o Fatu, o Botelho. Eu sou mais novo, eles começaram tudo antes que eu. Se eu tiver esquecendo alguém do cast, me desculpa. O legal que era assim, é o que ele tava falando, tipo, era legal ser DJ de rádio, depois virou ser legal ser residente. Eu sou o residente de uma casa noturna, né? Legal. Então isso te dava um status, sabe? E você foi residente de várias, né, Johnny? Fui da Pink, aí eu fui do Clubinho, eu fui de um monte, eu tocava muito na disco, eu posso dizer que... O Kiki, aquele beijo. Que fosse na terceira fase ali, depois da última com o Kiki. Isso era mais ou menos que ano? Puta, agora você me pegou, cara. A gente trabalha com Posso chutar a Pink uns Elefante 2000 de Porto Alegre 2010. Clubinho 2010. Nossa, faz muito tempo. Não, é que é legal situar, porque eu acho que o papo aqui vai ficar muito entre o passado e o presente, né? Sim. E também a gente vai falar de futuro também, então a gente vai ficar nessa... E aí, antes disso, tipo, eu comecei, que a gente tava falando como eu comecei. A primeira vez que encostei a mão no equipamento de DJ, eu já tinha visto, mas... Foi na Rádio Transamérica que eu dava uma grana pro cara que cuidava do estúdio lá de baixo. Ia lá ficar fuçando, não sabia. Eu fiquei um ano fazendo isso. Você conhecia o Fatu nessa época? Porque ele era da Transamérica. O Fatu, ele era operador da Transamérica, não é, Fatu? Eu acho que eu conheci ele como estagiário, eu não lembro se ele era. Ele era novinho, cara. Eu acho que ele não contou aqui no dia do ensino, eu lembro mas eu sei dele, essa história. Cara, eu lembro dele, sim. Eu ia muito lá, as duas que eu mais ia era lá e Jovem Pan. E lá eu tinha um amigo que era o programador, que eu... cara que botava a música, tipo, a programação do dia e tal, que era o Johnny. Então, eu passava o dia lá ou na Jovem Pan. Eram os que eu mais gostava. Então, eu acabei conhecendo muito estagiário que virou DJ depois, por exemplo. Sim, o Fatu é um deles. O primeiro DJ que eu ficava babando vendo tocar em rádio era o Kezinho. Eu ficava louco vendo ele no... o Cassie Jones, O Kezinho ficava no aquário, assim, continua nativa até hoje, mas ele é um outro rolê, né? Mas continua nativa. Ele tá mais flashback, tá na 97. Então, muitos da nossa época ficaram no flashback, como o próprio Iraí. A gente já foi para outros lados. A gente tem a veia no flashback também, mas não é o nosso som hoje, né? Mas que voltou muita coisa também, né? Tem essa também, tem bastante remix de música antiga que a maioria das pessoas nem sabem que é. Também. Mas eu não ele tá querendo dizer que vocês não ficaram só nisso. Não. Na verdade, a gente foi seguindo o curso conforme os anos e os estilos. Legal também contar, Johnny, que você trabalhou com bandas. Depois que eu saí de gravadora, a Abril Music fechou, ela foi vendida, a maioria dos artistas pra BMG, sei lá qual que era a gravadora. E aí eu não quis mais continuar em gravadora, eu nem fui atrás e eu
Eu trabalhava no escritório do Catenas, que era o cara que trouxe os axés pra São Paulo. Os caras trouxe todo mundo, a Ivete, ninguém conhecia quase ninguém lá de cima, ele que trouxe pra cá. E aí eu trabalhei bastante com o Jamil, depois acabei virando produtor do Champion, cara do Charlie Brown. Legal. Fiquei um tempo com ele. Legal. O Johnny mandou uma foto no grupo dele. Na briefing, a gente tem grupo de cada DJ, gente. E ele mandou ele e o Champignon faz, sei lá, quanto tempo. Isso 2005. Sei lá. É muito tempo. 2004. Isso, nossa. A gente só não fala a idade. Eu tenho 30, pô. O Raposo tem 23, velho. Cabelo bonito, cara. Eu não tenho cabelo aqui. Eu tenho cabelo igual do Raposo. E o Johnny, ele é careca, ele fica falando isso, que ele é careca, gente. Mas me conta, como que era? O que você fazia com banda? Banda eu era produtor, ou artístico ou técnico. Então, assim, tinha banda que eu já fui produtor. Por isso que vocês são tudo... o legal dos meninos que eles conhecem, entendem. Não, lógico que o DJ sempre... A gente também entende o que é um CDJ, um mixer, caixa. Mas o legal é que vocês gostam e entendem mais até de mais coisas, né? Se você vê, eu vejo fio de caixa de som, mesmo que tá escondido, pendurado, eu fico desesperado até hoje, cara. Quero aprender. Porque dá aquela agoniazinha, né? Dá. E como que era mais o seu trabalho, Fox? Então, eu acho assim, é legal contar um pouquinho até da minha época da DJ Sound, porque eu na verdade, eu comecei a trabalhar em 95, eu disputei um campeonato, que é um concurso, né, o Next DJ, que foi organizado pelo GMC Brasil. O GMC é uma organização mundial de DJs, tem campeonatos pelo mundo inteiro, e eu fui finalista. Que legal! Pois é. Que ano que foi isso, Raposo? Isso foi em 95. Eu aceitei uma pré-seleção, então eu gravei uma fita, naquela época era fita. Gravei uma fita. Uma fita cassete. E eram 2 sets, né, de meia hora cada. E ali eu tinha que, enfim, botar minha criatividade. E eu acabei sendo selecionado, foram 100 DJs, e aí eles fizeram 4 baterias. E aí eu fui passando. Meus amigos na época riram de mim e falaram assim, você não vai conseguir e tal. Não, isso era a coisa que eu mais escutava quando eu falei que eu falei, eu não quero fazer nada, eu tinha empresa de som com o Tomás, eu falei, eu não quero continuar com isso, eu quero ser DJ. Todo mundo vinha, então, sou louco. É porque antigamente, pensa, louco. Eu peguei uma época que não tinha internet. Exato. Não tinha MP3. Não tinha nada, não tinha rede social, enfim. Então, para você começar, você tinha que entrar em campeonato, ser amigo de algum DJ que tá na casa noturna, porque antigamente as músicas, as músicas eram impossíveis, porque quando as músicas chegavam aqui, as lojas, que eram poucas, e principalmente no centro de São Paulo, elas separavam, elas mapeavam quais eram as casas, faziam um pouco do papel até que você fazia como divulgador, que é mapear e ver quem eram os DJs. Pra entregar a música. As casas noturnas, antigamente, elas compravam as músicas que os DJs iam tocar. Olha que coisa louca. É verdade, tinha o vinil lá, né? Porque a casa noturna, ela tinha o né, mais recurso que o próprio DJ para comprar. E assim, quando eu ia, o Du, que a gente começou junto do Ferreira, por exemplo, a gente ia na loja, a gente olhava os discos que ficavam expostos, mas já com os nomes dos DJs e as casas. Ou seja, quando a gente conseguia um disco, era como se fosse aquela figurinha do álbum, sabe? Você falava Copa. Assim, nossa, da Copa, aquela que tava faltando. Então, era uma comemoração. E era comum os amigos se dividirem. Eu tento comprar tais músicas de tais artistas, você tal. Fazia desse jeito. Cara, que loucura. Isso quando você não era residente. Quando você era residente, a casa ajudava e ela tinha força. Você tinha mais músicas, né? Eu lembro das pessoas comentarem isso quando eu trabalhava em gravadora, que tinha que dar pra casa noturna o vinil. Então, eu vou até fazer um link com o seu trabalho. Sim. Então, depois, o que aconteceu? Eu fui finalista, e aí a revista DJ Sound foi fazer uma entrevista comigo, e o GMC me ofereceu um agenciamento, que era então a primeira agência de DJs do Brasil. Que legal. Nessa época, eu tocava no meu quarto, e passei a tocar com o Mark, tinha o Mal Mal, que já fazia parte da agência, o Lucky, lembra? Lucky, sim. Pelé, aí outros nomes da época, assim, enfim. E aí eu fiquei na DJ Sound trabalhando, entrevistando os artistas que vinham pro Brasil. Essa eu não sabia, hein, meu? Pois legal. Então. Eu entrevistei, tem um monte ali, você estava falando de foto, Alanis Morissette,
Cala a boca! Treaty, que eram os sobrinhos do Michael isso aí Jackson. você me contou, isso aí você me contou. Verdade. John Secada, Shakira, quando ela era muito nova, Você assim. tem foto disso? Olha, eu preciso ver. Vai ter que achar. Pois é. Sabe? Naquela época os recursos não eram tão né, como hoje. Então, assim, e aí eu tinha esse negócio de música, porque a DJ Sound também tinha tour, vendia um pacote de DJs, eu tinha o GMC, mas não era uma coisa tão profissional como é hoje, por exemplo, com a Briefing, que mais pra frente acho que você vai falar, tem todo o processo de como acontece com os artistas, mas assim, e a profissão DJ também não era uma profissão... A profissão de DJ era tipo tocar porque você gosta. E todo mundo achava, todo mundo tinha ainda aquela impressão também de farra, de tipo, DJ é farra? Não, então, meus pais são médicos e meu pai falava assim, mas meu filho, vem cá, você é DJ e o que mais? O que você vai fazer? Eu tava falando disso em várias entrevistas, eu falo, você é só DJ? Tipo, é muito engraçado, porque eu sempre friso isso todo o programa, que a Briefing surgiu no mercado, criada por 2 DJs, né, Botelho e Guga, e justamente pra gente trazer a valorização pra nossa profissão, pro nosso meio, pra nossa arte, né, pra gente mostrar que o artista tem todo o reconhecimento, todo o valor, e que isso é uma profissão, e que, assim, fazer um set numa festa, ou fazer um set list, que a gente chama das antigas playlists, igual você de casa já sabe, cara, isso tem um trabalho, né? Muito. Tipo, olha tudo que vocês passaram, olha, gente, tipo, levar o vinil na balada, aí lembra, tipo, vocês levavam o peso, CD, né? Não, era o vinil. Eu cheguei a não precisar levar vinil, eu já ia com CD, o vinil na minha época você já tinha os dois. O Johnny, ele pegou o começo do CD. Existia uma resistência muito grande dos DJs e uma briga dos DJs que tocavam vinil e dos que tocavam CD. A Pioneer estava começando mas com um modelo... ainda tem, né, gente, um pouco. Será que não? Não, do CD não, porque CD também já... Não, assim... Às do vezes, pendrive, não sei. Sei lá, do tipo, toca disco. Às vezes... Eu particularmente acho... Eu que vivi todas essas... transições, eu não ligo pra essas coisas. Eu acho uma grande baboseira. Eu também acho. Tem DJ que fala assim, eu não toco... Toca computador, eu toco com raiz, pendrive. eu não toco com recorde box. Recorde box deve ter, sei lá quantos anos, é novo. Tipo, tem essa de... O primeiro assim? Nessa leva aí foi o Final Scratch. Mas assim, tudo isso era muito caro. O CD era muito caro. Muito não caro. É igual hoje, né? Você não comprava o lance era assim, ó. Deixa eu contar uma coisa. Você não comprava em 10 vezes. O meu lance foi bem difícil, por quê? Porque quando eu ia lá na Transamérica fuçar lá embaixo, eu levava CD da Paradox que eu tinha guardado, que era os 7 melhores, e se apertou o play, já entra um pedacinho da música, já entra a voz. Não dá pra mixar isso, ainda mais pra um iniciante. A gente consegue fazer isso hoje, mas... Não dava, né? E aí veio o cara que mexia no estúdio, que eu achava que não manjava nada, falou, cara, você não manja nada. Cara, você não vai conseguir fazer nunca nada. Você tá 1 ano aqui tentando se matar e não se matando e não consegue. Traz uns vinis. Aí ele me deu um toque, eu entendi. E aí eu comecei a comprar CD Extended no centro. CD com a versão Extended, o começo pra mixar. Que é o começo que só fica e vinha a música que tava lá, que o cara do camelô vendia. Aí eu ia lá na Deep Club, que era em Alphaville, que hoje, sei lá como é que chama, tem até hoje essa casa lá. E Savana, chama Savana. Já o lá esses dias. Aí eu subia lá, na cabine com o Ícaro, que era amigo meu, que era o dono, e a gente ficava lá brincando com... Sei lá que CDJ que era. Lá na Transamérica era um 502. Eu encostava nele, abria e pulava o CD. O CDJ 500 foi o primeiro CDJ, o Denon, você encostava nele, que saia 2 gavetinhas, ele travava, você ficava com um CD só. Mas ele era, uma faca ele era, mas ele era um dos melhores da época. Então ficava essa briga do vinil e do CD, e ao mesmo tempo, para os DJs, o acesso à música. A Jovem Pan, aliás, desculpa, a Paradox, a Spotlight, e a Fields Discos, que era do Iraí, Fields de Campos. Né? Eram as gravadoras que eles iam para essas feiras internacionais, compravam os direitos das músicas. Na Itália, a Europa era muito forte. E aí você ia na gravadora pegar o CD. Isso, aí... Promo. Com o tempo, os meros mortais que não conseguia comprar as músicas, como é que a gente conseguia minimizar isso? Procurando os divulgadores, que era o que o Johnny fazia. De verdade, então, eu era de rádio. Ele era de rádio. E aí quando saiu o divulgador de Casa Noturna, o Michel,
E aí a Cassinha, que era minha chefe, falou, ó, agora você vai segurar a onda aí. E aí que eu conheci todos os DJs fazendo isso. Porque existiam umas divisões dentro da gravadora, de rádio, que ele fazia, mas existia o de casa noturna, e o carinha o divulgador, ele ia lá e ia nas rádios. Mas o divulgador, ele tinha que mapear, e, assim, quinta, sexta, sábado, você tinha que ir todas e visitar as casas e levar a música e fazer o cara tocar. Fazer o DJ tocar. Você falou, ó, toca a minha aí, O cara é muito nova, cara. Não, e como ele media isso, gente? Essa não media. Essa não media, né? Não, mais ou menos. Pelo menos o meu não tinha como medir. O que eles faziam? A cada, sei lá, 30, 50 dias, a gravadora... Isso era muito legal. As gravadoras faziam os coquetéis, né? Então tinha o coquetel... Essa e, assim, também não era da minha época. Na época, como ainda não tinha o MP3, eu falo isso porque o MP3 foi um divisor de águas no mercado, tudo. Isso aí. Os DJs se encontravam, então tinha lá, aí tinha audição, né? Aí tinha os artistas que o divulgador separava e media muito também a presença dos DJs nesses encontros, né? O Chiquinho Alves, o Chico Alves também, que toca até hoje. Ele foi divulgador também. Foi divulgador. C-Club, né, Chiquinho? Hoje, hoje ele é do C-Club, né? Mas, então, assim, aí media ali, aí a gente recebia um formulário, que aí você tinha de pesquisa, tudo na mão, caneta, e você tinha que ir lá e comentar mesmo a música e tal. Às vezes... eu não peguei essa parte aí não, cara. Então, assim, mas os encontros eram muito legais, assim. Era tipo os encontros que a gente faz da Briefing pra vocês trocarem ideias. O meu encontro era assim, era a recepção lotada de DJ e entrava um por vez só, na minha época. E aí não era tão legal que nem nessa época, por exemplo. Mas, pensa que nessa época não existia o WhatsApp para um DJ ver outro. Então, você encontrava o DJ de verdade ali naquele encontro. Porque quinta, sexta, sábado, geralmente todo mundo tá trabalhando. Ninguém se vê. Na nossa era de quinta-feira, era toda quinta, eu tinha que ficar lá, esperar, e eu escolhia com quem que eu ia pra balada. Falava, posso ir com você? Pode. Então eu ia pra balada com o DJ, já ficava lá com o cara. Gente, e olha que coisa louca, né? O Fox vai contar agora como que foi o MP3, mas... E a gente vai falar um pouco disso, porque olha a realidade que a gente vive. Cara, posso falar? Era muito mais trabalhoso. Tipo assim, hoje a gente olha a carreira dos dois, a gente olha tudo que a gente tá colhendo, tudo que, enfim, que a gente já colheu aí. Grande mérito, mas caraca, foi suado, hein? Muito. Não, a dele foi mais suado que a minha. A divulgação era flyer mesmo, de papel. Não tinha post do Instagram, Facebook. A parte do meu, que foi mais fácil do que na época do Raposo, a época do Raposo era muito mais difícil. Sim. Não que a minha também não foi. Hoje em dia é muito mais fácil o acesso a tudo. Mas é que entre diferenciar um e outro... O lance era o seguinte, se você não tivesse feeling de pista mesmo, você não ficava, não. Cara. Então, eu costumo dizer assim que o nível... Era porque era assim, tinham poucos DJs só que tinham poucos lugares pra tocar também. O nível dos que tocavam em casa noturna era muito bom, assim, era muito alto. Muito. E assim, mas tinha uma coisa que me incomodava muito na época, que assim, os mais velhos não davam oportunidade. Na verdade, eles riam. Tinha o segundinho. Eles riam. Não tinha o segundinho? Tinha fazia, esse lance... tipo, não deixava o cara no banheiro, vira um aí. Tá. No meu caso, falando de mim assim, eu consegui muito mostrar o meu trabalho no campeonato. E assim, os juízes eram... O Mal foi um dos juízes, eu lembro. Eu lembro que eu me tremia todo, assim. E a MTV tava filmando. Então, isso eu tenho, tá? Isso eu tenho. Vamos passar aqui. Isso eu tenho. A MTV filmando, foi eu e o Tahira pra final. Mas assim, na primeira bateria, nenhum dos meus amigos apareceram. Na segunda bateria, nenhum dos meus amigos apareceram. Quando foi na terceira, aí eles já assim... Nossa, peraí, então tem alguma coisa. E na quarta foi geral. Assim, e eu acabei ficando em segundo lugar. Mas animal. Pra mim foi ótimo, porque... Por que eu fiquei em segundo lugar? Eu acho até que fica uma dica para os DJs de hoje. Quando eu tava tão preocupado com a técnica, sabe quando você tá jogando bola, que o técnico fala assim, menino, ele tá lá driblando, o moleque tá driblando todo mundo, levanta a cabeça para ele olhar o jogo. Ou seja, olhar a pista. Eu tava tão... Assim, eu achei... Meu set foi animal, foi perfeito, mas existe faltou uma a interação. Coisa... Faltou a postura. A postura. Entendeu? Então, eu acho que o DJ hoje também, ele tem que ter essa questão da postura, porque ele consegue passar o carisma pra pista. Ele como tá que conversando. eu falo pra vocês sempre?
tem que olhar pra cima, tem que eu sorrir. Ó, eu falo sempre assim pra eles. Eu tô na frente da pista, eu olho, de repente eu faço assim, ó. Sorria, eu tenho meu jeito, ela eu tenho meu faz o jeito de sinal. tocar, tipo, o meu jeito, do jeito que eu me expresso na pista, depende do dia. Mas assim, Não, Johnny, mas hoje você você tá- mas hoje, você hoje olha, você Eu ma- olho o 100%. Mas hoje Por isso você que eu é não macaco toco velho. computador, eu não consigo. Exato. Não, mas eu sempre fiz isso, cara. Eu nunca toquei com computador. Não tô falando que é ruim ou é bom, tô falando eu particularmente pra eu mim. gosto. É. Eu tenho Você se déficit, perde. eu tenho um déficit de atenção nível A gente 100, sabe. vai de 1 a 100. A gente sabe. Então eu fico com o olho, eu mixo olhando pra pista. Tudo é olhando pra pista. Eu não consigo ficar sem Então, mas olhar. isso é Mas eu- beleza, até um jeito diferencial, porque tem muito DJ, e eu já dei bronca em vários, hoje é bem menos, óbvio, mas quando eu vejo, tá muito fixado ali, ó, de fazer a virada perfeita e de fazer a técnica Se eu perfeita. precisar, eu corto e a aí música você no tá- meio pra fazer a pista andar. Não E tô aí nem você aí, tá- eu e quero não fazer olha- a pista andar. Foi o que Mas foi o que não é nem só aconteceu. fazer a pista andar. Nessa época, o Johnny, eu não Tem que tava fazer com a pista computador. Você preparar. interagir com a Era galera. o meu, exatamente. naquela época era vinil e CD. Eu ainda É. usei CD. Isso foi uma coisa legal que eu fiz. Porque eu usei CD na performance. E eu ganhei, eu fui ganhando até, eu fui até a final exatamente por isso. Porque aquela época era a transição do vinil para o CD. Mas a questão do computador, eu vou fazer um contraponto. Eu entendo o que você fala. Não, mas- tem gente que gosta. Mas eu pra mim, vou digo te que não falar, funciona pra eu mim. me sinto bem porque eu organizo bem as pastas. Sim. E assim, O visual, o né? visual, então Se meio eu que tocasse, eu ia o tocar meu com olhar no computador. computador ele é muito rápido, Eu não entendeu? consigo. Então assim, Já não é O pra Botelho mim. também prefere, o do... Sim, tem o vários que Fatu. preferem. tem vários que tocam. Fat É, Boy assim, Slim usa computador, hoje Cal Cox é que, usa computador, pra tem mim, vários não grandes é- que usam, mas assim, É eu acho questão que de gosto isso. mas eu gosto. acho que entrar nessa de computador, pendrive, eu é a acho mesma que coisa é- do CD. O pro- vinil... Não, mas eu vinil- não tô falando que é bom ou é ruim, eu tô falando que pra mim não Sim. funciona. Ah, sim. E o Porque eu legal, sabe, preciso é ter cada olhar um pra saber o que pista. funciona pra si. Isso, mas não é? tem que entender que tem que sorrir mesmo. Sempre Tem que sorrir. sorria. Eu acho que a postura postura. que você tá fazendo, e tem outras coisas também, obviamente. Mas sabe por que ainda? Eu acho que acho que vocês podem até falar, os DJs antigamente, eu acho que eles nem eram nem tão simpáticos assim, tanto com a galera, não sei, é minha impressão. Simpático que eu digo assim, parecer acessível, entende o que eu tô falando? Não, eu ia na canto de cabine mas- da balada, os caras me botavam mas pra tem correr. uma, Eu mas nem tem era uma DJ razão, eu nessa acho que época. pra isso. Mas você devia ficar infernizando, Não, eu Johnny. encostava e Tem ficava uma assim razão olhando. pra isso. Antigamente, olha, pensa, gente, nos anos 70, as cabines eram um aquário. Nos anos 80 e até nos na anos disco foi o 90, aquário. e nos anos 90, Quadradinho, 80 e assim. 90, o DJ ficava em cima. Ou seja, Depois, no alto. Então, era Não, o DJ depende, e as... tipo, não, pra no- cá não, né? no É, geral, Gallery, que no- eu falei, o final do Gallery ainda era um... Então, meio. Sim, Johnny, mas eu ele tô, tá eu tô, contando a eu tô, eu tô, cronologia. eu tô Sim, contando a é. cronologia. Então, a cabine era em cima. Depois, a cabine desceu. Entendeu? Então, e já tá começando a ver o movimento da cabine mais No meio. como é a festa que eu faço, que é a que é Boiler a Party. boiler. Eu É tenho uma muito festa que eu legal, por produzo, sinal. Muito. @Boiler Party no Instagram. Ó o jabá. Mas a essência é o quê? É o DJ no meio. Que é o estilo boiler room que a gente Isso. fala. Eu convidei o Johnny, aliás, o Johnny mandou super bem, porque ele fez uma coisa que eu achei muito bacana, ele tocou Classic House, e foi uma coisa que músicas que as pessoas conhecem, que as pessoas cantam, e mais a energia que essa que ele coisa da coloca. postura, esse jeito Sim, meio e doido eu acho dele, que isso mas que é legal, funciona. que a identidade de cada É. um deles é impressionante. Bom, por mais que são duas pessoas falantes, comunicativas, mas a identidade de cada um... A gente falou isso numa entrevista com os outros meninos já. A identidade é muito visível, qual é a personalidade de cada um de vocês tocando, né? Tipo, Sim. isso é muito legal. Mas você sabe que nesse dia que ele tocou, tem as fotos e vídeos dele lá no Instagram. Ele virou pra mim no meio da pista bombando, ele olhou e falou assim: Raposa, isso aqui é intimidador. Lembra? Você falou Não, exatamente. E aí, o cara passava do lado do computador Porque dele. o DJ tá no meio e as pessoas. Sim, tá todo a mundo em pista é volta. 360. É. E ele falava assim, cara, que louco. Então, assim. Foi muito legal. Então, isso que você falou do Experiência sorriso. Sim, sim. Isso realmente é muito importante nos eu dias de hoje, eu né? gosto pra curtir, assim, a festa desse modelo. Mas você sabe que vocês me conhecem, né? Como eu fico agoniada com o copo na mesa. Sim. Não, e eu sou assim, tipo, eu tenho uma pessoa, ela tem o CDJ, a pessoa põe o copo aqui, né? Eu fico assim, tira o copo.
Até eles, porque assim, gente, se cai aquele negócio... Mas no boiler, no caso do boiler, a gente monta o embaixo Mas e, eu já... enfim. Porque eu fico pensando no público. Não, porque eu o derrubei público tá uma sempre... vez só, que faz pouco tempo agora, em todos os anos de carreira. Mas você derrubou Ele uma derrubou. bebida? De verdade, não é que eu derrubei em cima. Ele caiu, escorregou da mão. Como é que chama? Em cima da mesa tinha uma coisa meio fofa, assim. A espuma de... Um acabamento mais fofo. Mas era pra vinil, porque normalmente não, você não era, Não, mas não era do acabamento da festa, da fe- decoração. entendi. E aí, o copo, tava muito gelado. Parou o som? E aí, na hora que eu Deu botei, ele escorregou, cara. Eu fui botar, fez assim, ó. Aí, na hora, já entrou em modo reverso. Virou, acendeu o vermelho. E eu comecei a virar só com o lado direito, dando eco, terminava a música, eu abaixava o volume, virava a faixa. Tinha redundância na festa? Outro aparelho ou não? Galera, então, aí eu cheguei e falei, arruma outra coisa. Os caras tem um backup lá fora. Só que o equipamento era do amigo meu, cara. Os dois. Foi uma história maravilhosa. Ficou louco. Mas assim, louco. parou. Quebrou o equipamento. Muito bom, senhor. Eu fiquei virando de um lado só. Pô, muito bom. 80 anos de curso foi a primeira vez. E detalhe, escorregou. E outra, por isso que eu falo, mesa, cara. Escorregou, cara. Tem que ficar longe, não adianta. Tem que ficar longe. E outra, esse negócio de fazer fofinho, isso aqui. A galera, por exemplo, isso é você. Líquido e cigarro, viu? Porque eu vejo DJs que fumam tocando. Eu, particularmente, acho isso quando horrível. eu fumava eu acho isso horrível. Eu já peguei uns CDJs em casamentos, em festas, assim, com... A marca do cigarro. A marca do cigarro queimado é dó, porque o equipamento é caro. E outra, é o equipamento que a gente usa pra mostrar a nossa arte, entendeu? Exato. Então, acho que a gente tem que ter respeitar respeito com isso, total. Eu não tinha. Mas eu ficava fumando, bebendo, fazendo... E, graças a Deus, nunca tinha dado nada errado. Aí, quando eu parei de fazer tudo isso, deu errado. Tipo, você é um menino rebelde. Ele sempre foi o menino rebelde. O Johnny Mello falou que eu sou rockstar dos anos 80. Mas me conta um pouco da transição pro MP3. Antes da gente falar um pouquinho de hoje em dia, porque assim, o papo tá uma delícia, porque eu adoro falar sobre coisas ainda mais de antigamente, mas me fala um pouco como que foi a transição pro MP3 pra vocês. Então, na verdade, assim, o MP3, ele, como eu falei, ele realmente marcou o mundo da música e as gravadoras em si e o mercado demoraram, na verdade. Todo mundo demorou pra entender o que estava acontecendo. Tanto que tem o filme do Spotify, né? Você já viu? Então, que retrata um pouco sobre isso. Então, aquilo já foi uma outra mudança em cima do MP3. Ah, sim, mas que teve em cima do MP3 que foi para as plataformas. O que aconteceu? Quando as músicas... O MP3, ele é um arquivo que... ele é comprimido, né? Uma música, ela tem um arquivo do tamanho X e o MP3, ela passou a ter um tamanho... o peso dele menor. E com isso, a internet estava crescendo. Então, a pirataria cresceu de uma maneira incrível. Nossa. Então, quando a gente que tinha aquele negócio do álbum de figurinha, dos discos, foi acabando gradativamente, porque vieram os gravadores de CD. Então, você ia lá no centro de São Paulo e dali mandava para o Brasil inteiro as lojas, Santa Ifigênia, Galeria 24 de Maio. Tinha CD, o CD, por exemplo, do Bruno Marrone, que era um dos divulgadores na época, na Abril Music, eu cheguei na Santa Ifigênia para comprar CD de DJ, tinha um que não tinha nem lançado. Pois é, alguém da gravadora vazava as músicas. Capital Inicial. Vazavam as músicas. Eu cheguei na gravadora que eu falei, o acústico saiu, olha isso aqui, cara. Eu já tenho. Mentira! Então, e aí veio o Napster, veio várias outras plataformas que, inclusive, isso fala lá no filme do Spotify. Sim. Mas é isso. Aí tava tendo Como é que chamava aquele que a gente puxava a música? Que tinha um monte de... Não era Napster, era um outro que veio depois. Que era o que eu mais usava, cara. Esqueci o nome. Mas puxava o MP3, não, você é isso? puxava uma porque como o arquivo ele era menor, e a internet estava começando a ficar mais... Porque a internet também, entre 95 e 99, ela era para aquele barulhinho. Nossa! Você lembra? Tinha que esperar meia-noite para conectar. Meu pai só deixava depois da meia-noite. Porque era um pulso telefônico. Pai, te amo, mas porra... Porque era um pulso telefônico. É muito caixa preta, eu não lembrava de nada dessas coisas. Eu tô lembrando você senta agora. Aqui, cuidado, me Tô lembrando agora. Cara. Mas aí o que aconteceu? O Napster ajudou a popularizar. Tem outros aqui também. Tem um que eu não lembro qual que era, que é o que eu mais usava, que era LimeWire, acho que era. Teve um Inamp. Tiveram vários outros tocadores de MP3. Mas ainda pra tocar. Enfim, e aí o que aconteceu? Aí você passou a comprar o CD. O CD, na verdade, ele foi ganhando muito espaço por causa disso, porque as músicas em vinil era difícil pra caramba pra arrumar. Primeiro não era o CD nem MP3, né? O primeiro era... Não, era MP3. Os primeiros CDs que saiu que a gente tinha pra tocar era o Wave.
Não. Não, era 10 músicas Olha que lá, cabia começou. só. Não lembro isso aí, cara. Não. Quem lembra Era, bem é ele. não, era MP3. Memória, Porque eu não memória sei tá qual que é pior. equipamento, que não Sabe era que todo equipamento sabe que por tinha quê? MP3 também, entendeu? Não. Por exemplo, o 502 não tinha MP3. Não é isso. Você não tinha. Você tinha um arquivo MP3, quando você jogava pro CD, ele convertia. Ah, entendeu? Aí entendi. Eu não lembrava disso. Aí os aparelhos, Nossa, eles você tinham não lá lembra. uma velocidade, 2 velocidades, 3 velocidades. Então você imagina que se os gravadores eram muito caros, eu mesmo, quando eu comprei o meu, eu dividi com o Du. O Du. A gente dividiu, a gente pegou as mesadas, as festinhas que a gente fazia, e aí Bom, a gente... Eu acho enfim. legal contar uma curiosidade aqui, abrir um parênteses. O Raposa é muito amigo e melhor amigo do Ferreira. Do Ferreira também, todo mundo já conhece, a gente já falou bastante na briefing. Eles tocam separados e tem um projeto que chama F Brothers. F porque os dois são Ferreiras. Isso. Du Ferreira, Rodrigo Raposa, Você Ferreira. também é Ferreira? Sou Ferreira Ele é também. Ferreira. Ferreira Então Brothers. é F Brothers, entendeu? É isso. É por isso? É. Eu nunca tinha entendido. Você não sabia? porque- F Brothers, de Ferreira Brothers. Mas na Que verdade, assim, beleza, a eu gente não sabia. começou a tocar no mesmo equipamento que Sim, meu pai foi mas na o legal é que vocês Santa eram Efigênia. amigos A desde gente- aí. amigos desde que, realmente, ele foi um dos meus primeiros amigos da vida. E a gente teve, curiosamente, a vida foi levando para Pro mesmo caminho, né? o mesmo caminho da música, né? Então a gente começou Sim. a tocar no mesmo equipamento, tudo. E vocês Enfim, dividiram o gravador, foi isso? dividimos o gravador. É. Então ali a gente Era passou muito a caro, ter né? acesso às músicas. Eu Tomás imagino. tem um Philips na casa dele até hoje. O Tomazão também, gente, é um DJ nosso, que já foi da Brief, mas continua. É. Amigão nosso. Eu gravava te- a banda deles com isso aí, cara. Depois teve também o MD, que era um disquinho. Que eu achei que ia explodir e não foi pra frente. Era um disquinho, aí era um É. CD, só que desse tamanho, Eu assim, sei, numa um bem caixinha. pequenininho, eu já tive Isso, um nossa, eu assim. devia ter trazido Era um mini aqui. disc, Ah, tipo um devia, mini disc. mas aí você... Muito legal. E aí o que acontece? Aí isso aí era o que era usado nas rádios pra tocar as músicas, né? Então eles recebiam os discos e convertiam tudo pro MD, porque no MD cabia várias músicas Aham. e ocupava menos espaço nos estúdios com os discos, com os Sim, CDs, né? Então sim. era mais pra... pensa que Compactar. tudo isso é físico. Então Exato. mesmo o MD, físico. E aí começou a transformação do digital. Aí começaram a vir a Spotify da vida. Sim, tudo, que aí e foram pras plataformas. Isso. E é isso que é legal, essa é uma pauta que obviamente vai ser polêmica, mas a gente sabe das melhorias que hoje em dia tem, né, as plataformas, Deezer, Spotify, enfim, a gente tá falando, mas a ideia da plataforma de você ouvir o que você quer, né, isso a hora que você quer. a hora que você quer, e como consumidor e depois como artista, eu vou falar pra vocês, né, porque pra pesquisa é maravilhoso hoje, né? Porque Muito. assim, antigamente você contou um puta sacrifício pra Não, achar uma música. Não, primeiro que pra eu saber que uma música existia, ou eu tinha que ir numa casa noturna, ou ficar ouvindo os programas de DJs. Sim. Nos anos 90. Na rádio. Sabe como é que eu fazia? Tinha o lunch break, Sabe como é que eu tinha o fazia? ritmo da noite. Eu deixava, meu pai tinha comprado um som, que eu lembro até hoje, que ele falava, a Xuxa tem um desse na casa dela. Chamava LBT A20 da Sony. Já era tudo meio digital, tinha CD pra 5 e tal, não sei o que, né? Mas tinha o toca-fitas. E eu tinha o da fita. E o CD eu tinha que comprar com todas as músicas que tinha no CD lá. Então eu não queria, eu queria as específicas. Então eu ia lá e falava assim, as 7 melhores Jovem Pan. Aí começava. Eu já falava, pô, vai tocar essa. Eu ficava com o dedo no rec. Pra gravar a A música. hora que começava, eu plá, apertava, aí ele gravava a música, chegava no final, pum. Aí eu sabia que ia vir a outra depois de 2, 3 dessa que o cara anunciou um pedacinho. Plá, aí eu fazia a minha compilação desse jeito em fita. Caramba. No meu Você fazia caso, assim também, não? Então, no meu caso, eu sonhava. Eu acabei na Jovem Pan porque era uma coisa que eu queria muito. Era uma meta da minha vida passar ali pela Jovem Pan, trabalhar com Tutinha. Sim. Eu ouvia o Ritmo da Noite. E tinha um DJ que toca até hoje, que é o Beto Cury. Beto! Eu maravilhoso. achava ele assim, Beto é demais. cara, Beto esse cara, ele e o Iraí Campos, eles eram as minhas referências. Então o que eu fazia? Eu tinha o gravador também de fita, aí tinha o Ritmo da Noite e era sempre às 10 horas da noite. As 7 melhores eram pílulas ao longo dos dias e à noite, das 10 à meia-noite, era o Ritmo da Noite. Ele lembra até o horário, me dá até medo. Eu lembro, tinha o Marinho, que era o Caraca. Marinho Caixa Fisquete. preta. Era o Marinho Fisquete, ele era o Marinho e Fabinho, ele tinha uma dupla, Marinho e Nossa, eu Fabinho. lembro quando o Marinho era divulgador da Build. E ele logo foi da no Sony. começo. Eu ia O Mário Fisquete. O Mário Fisquete. É. Viu como todo mundo gira no torno Não, da mesma coisa. nessa época, tipo, que eu tava em gravadora,
A maioria dos DJs que tocavam nas baladas, que tudo trabalhava em gravadora. Pelo menos os que eu mais gostava. Então, mas é que acontece. Os DJs tocavam nos programas, as gravadoras em cima dos caras que tocavam nos programas. Lógico. Porque facilitava o trabalho do divulgador. Sabe uma que eu lembrei? Sabe que eu lembrei? Uma vez, quando eu assumi essa parte aí um tempo da divulgação de Casa Noturna, aí eu conheci o DJ Torrada, da Metrô. Lembra do Torrada? Sim. Isso já era 2000 e... Aí eu ia na Tears, que ele ia tocar, e era em cima. Mas ele era... Então... e aí eu ficava com ele lá em cima, né? E aí, cara, era muito louco, porque eu ia na rádio entregar CD pros caras e tal. Eu adorava o Torrada. E faz tempo. Mas o Torrada foi, na minha opinião, foi um dos melhores da época. Era muito legal. 2003 ali. Que já era mais comercial, legal. Cara. Que era a coisa que eu gostava. Mas ele era um DJ, ele era um né? DJ que tocava fazendo pegada. Não, ele posso falar, cara, pensando assim, ele é um cara que é uma referência. E eu posso falar, você tá falando de quanto tempo? E hoje ele toca até, pô... Cara, o Torrada toca ainda, né? Então, na verdade, ele tava direcionando Pô, me deu saudade do Torrada. Pois é, mas isso que o Torrada fazia, eu vi o Beto Cury fazendo em 94. Ele pegava assim, ele tinha 1 hora de programa, ele botava tipo 40 músicas em 1 hora. Eu falava, cara... Como ele conseguiu? Pensa, gente, naquela época não tinha computador, não tinha nada. O Beto Cury é maravilhoso. O cara fazia na mão, sabe? Uma coisa que, assim, hoje em dia ainda assim é difícil, mas ele fazia aquilo lá naquela época com poucos recursos. E o que eu fazia? Eu gravava e ficava tentando copiar ele. Legal. Porque no campeonato... Era uma inspiração, né? Foi uma inspiração total. E no nosso projeto As Melhores na pandemia... A gente vai contar essa parte. Isso. A gente convidou ele para participar. Eu lembro. E antes dele entrar, eu fiz essa confissão para ele, porque eu sou muito grato às pessoas ao longo da vida que foram me ensinando alguma coisa. O Du teve o seu, o Iraí, o próprio Calainho. Sempre, assim... Sim. Na música, mas em vários segmentos, né? Pra você pegar referência, você tinha que sair na balada pra ver, você não tinha vídeo, né? Então eu tinha o programa de rádio que era o Beto Cury que eu copiava. No campeonato, por exemplo, uma das baterias, eu tinha que botar o maior número de músicas. Aí você se inspirou, lembra disso? Em 15 minutos. Eu me inspirei total nele. Total. Então, quando eu cheguei pra fazer... Tipo, eu já tava tão... Apesar do nervosismo no campeonato... Estava preparado, mas eu tinha o Beto Cury, que era a minha referência. Legal. E ele acabou ajudando. E só falando, abrindo parênteses, falar das melhores, as melhores foi um projeto. Na pandemia, bom, todo mundo sabe, tô na Briefing há muitos anos. Na pandemia, a gente ficou nessa situação, sem tocar, mas a gente queria, os incansáveis, os inquietos, queria fazer alguma coisa diferente. Então, a gente criou uma label, né, que chama As Melhores, e a gente fazia lives no Instagram, que todo mundo faz, né, tava fazendo live de tudo, né, live de comida, de ginástica, e a gente fez lives de música. Tinha live de tudo, isso Só que a gente fez uma live produzida lá no fundo da uma casa, com assim, ó, com o Diego Brigante tava junto com a gente, com a DB2, né? DB2. Essa edição que você tá falando é que o Beto Cury participou. Tô fazendo da festa. Cara, da festa, sim. Da festa virtual. Porque a gente fez a estrutura da cabine com LED. Lembra, Raposa? Com tudo. E a gente fez um line-up. Então, tocava o DJ e saía, porque não podia ter contato. Então, aí eu apresentando com o Du Ferreira. Lembra? Foi comigo. Com você, desculpa. Eu e com você. O Du tocou, o Beto. O Botelho, o Beto. O Botelho. O Brigante. O Brigante. O Brigante, gente, que só pra situar também, ele ficou muito conhecido por ser um dos DJs da PUT. A PUT era uma... assim, tem uma representatividade muito grande na noite paulistana, entendeu? Sim, sim. Então ele foi um dos DJs... Super, um beijo pro Diego e pra todo mundo que a gente tá falando, que são pessoas super importantes da história. E essa live foi legal porque a gente fez camarote virtual, cada um na sua casa, e a gente fez um esquema de vender, a gente entregar bebida no combo, lembra? Que fez combo, copo de plástico. Copo da gente, festa. Esse projeto, ele foi tão legal, essa edição, por causa dela, eu fui parar no Jornal Nacional. Eu dei uma entrevista no Jornal Nacional. A gente põe aí um flashzinho. A gente fez a questão do Jornal Nacional. Isso. Eu acabei dando uma entrevista contando um pouco do que os DJs... a vida do DJ na pandemia. Né? Basicamente era isso. Sim. Mas assim, só para deixar registrado, as melhores, como a Camis falou, a gente estava tentando fazer alguma coisa diferente. Nós aqui, eu gosto muito de house music. Sou um DJ de house, mas eu toco brasilidade. Porque para fazer casamentos, tudo, você tem que saber tocar tudo. Sim.
nessa época, eu lembro de ter visto essas correntes que passam no WhatsApp, um DJ italiano tocando na varanda. E aí a minha família perguntou, assim, meus tios, alguém ali, meus primos, perguntou no grupo da minha família, por que você não faz um negócio desse? Eu fiz uma edição. Aí convidei o Du. Aí eu fazia meia hora, o Du meia hora no Instagram. Mas assim, gente, uma câmera de celular, tudo muito tosco. Mas é que aí a Camis viu. Aí ela falou, cara, vamos fazer isso melhor. Aí o que ela fez? Ela levou a gente pra Halt. Lá dentro da Halt mesmo, lá nos fundos. Porque lá tem a estrutura. Tinha estrutura e tal. Aí nisso apareceu o Patiani, que já veio agregar a parte de transmissão. Que é o nosso parceiraço da BRT. E luz, e já deu um cenário, já começou a ter um negócio melhor. O que eu mais gostava era os convites do Raposo, era maravilhoso o convite dele. Oi, galera, tudo bem? Ele fala, ele fica zoando o Raposo. Gente, mas eu botava a cara pra frente. Os amigos é assim mesmo. Mas pra você ver, eu lembro até hoje. Mas isso era legal, porque assim, a gente naquele momento, cara, e a gente diz isso, pra mim foi muito a gente na pandemia ficou claro como a música é importante. Muito, então, as melhores eram pra tocar músicas antigas, conectar as pessoas. E assim, eu ficava em casa assistindo, bebendo em casa. O que a gente percebeu? A primeira que eu fiz, aí eu recebi comentários do tipo, nossa, nessa época eu namorava fulano de tal, eu estudava na escola tal. A conexão... Eu frequentava a casa tal. Assim, essa época das músicas que tocavam nas melhores tipo, a melhor época de muita gente. Pra mim, é uma coisa que eu tenho... eu tenho muita saudade de estar com a minha turma de amigos. O Johnny foi um DJ que na época mandou mensagem, falou, cara, que é isso que vocês estão fazendo? Eu fico emocionado, porque assim, ó, tem música que eu escuto dessa época aí que eu fico emocionado mesmo. Mas as melhores a gente foi a fundo na pesquisa musical. E outra coisa que é muito legal, quando a Camis chamou e a gente começou a ter uma estrutura um pouco melhor ali, quer dizer, um pouco não, bem melhor, a gente começou a convidar DJs. E, assim, tiveram vários que foram nas edições, não, né, essa que a Camis falou, foi a edição grande. Mas as outras edições, um deles foi o próprio Fatu, que aí o Fatu virou e falou assim, vamos ver quantas músicas cada um coloca no seu espaço. Que era bem o que o Beto fazia, porque o Fatu era... também DJ velha guarda e pegou e viveu tudo isso. Sim. Então, foi um negócio muito legal, porque, assim, sério, esse dia, a edição do Fatu foi uma edição que marcou muito. Eu acho que tudo isso foi muito rica musicalmente. Resume essa paixão. E principalmente eu falei isso no Dia Mundial do DJ, que foi esse mês. Eu mandei no grupo dos DJs, falei, o que me move de levantar todos os dias é essa paixão que eu vejo no brilho nos olhos deles, sabe? Assim, tipo, o Raposa contando a história, o Johnny, os meninos, todos que passaram por aqui. A gente se sacaneava, no bom sentido, sabe? Você sabe que uma coisa que eu sempre falo, e o Raposa tem isso aí certeza também, a maioria dos caras que eu conheço, que são da agência também, que é os DJs que eu gosto muito hoje em dia de ver tocar, que aquele negócio pode ter uma pessoa, 50 mil, a gente chega com aquele negócio... A mesma... Tem que dar certo, o negócio vai pra frente, você chega ansioso pra começar, a hora que você entra pra tocar aquela... Fala, eu acho que, na minha opinião, pra DJ que trabalha principalmente no social, tem que ter isso. Porque você vai fazer, você pode fazer um evento com 10 pessoas, que uma pessoa gosta... Eu já passei por isso. Tem um contratante que gosta muito de mim e que ele faz questão de me ver tocar, só que assim, na casa dele. Aí... É outra coisa. Tem 10 pessoas. Você tem que abrir o sorriso. Pô, você tá 10 lá porque... 10 ou 10 mil. 10 pessoas ou 10 mil é a mesma. Isso de te dar essa ansiedade de chegar e, sabe? Frio na barriga. Nervoso, frio na barriga de chegar. Por exemplo, isso hoje em dia eu tenho bastante também, que ele falando de parte social, que eu tô focado bastante nessa área também. Sim. E é uma coisa que eu tenho porque... Você mexe muito com a emoção das pessoas pelo tipo de música que você vai tocar. Total. Quando você senta pra fazer a reunião... Deixa eu te fazer uma pergunta. Mas peraí, aí você chega, você senta pra conversar com o cliente numa reunião de briefing musical antes do evento, que nem... Eu tenho essa semana uma reunião com um cara que eu gosto muito, vou tocar no casamento dele, né? E eu já tô pensando que eu vou conversar com o cara, eu sei mais ou menos, o cara foi dono de balada e tudo, então eu sei mais ou menos o que ele gosta. E eu sei que a hora que eu falar de algumas músicas pra ele, bater no coração. Ele vai lembrar de outras, que daí na hora que estiver tocando, puta, abre aquele sorriso. Puta, isso é maravilhoso, desculpa aí. Não, imagina, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é um cara que tocou em muitas festas grandes, né? Seria legal você falar sobre isso, mas a minha pergunta é muito em função da edição que o Vitor Martelli fez aqui.
você comentou que antes dele entrar pra tocar, ele ficava muito introspectivo. O Vitor, ele fica... Pensando e tal. Ou seja, cada um tem o seu processo. Eu fico Como é que é você? Eu, assim... O Johnny, ele fica ansioso, ele pode dizer melhor. Mas ele fica andando aqui, na pista, anda. eu quero ver quem tá na pista. Por exemplo, festa grande. Teve um Helvécia que foi em 2016, o primeiro que eu toquei. Sei lá quantas, 3 mil pessoas que tinham. Era 3, Sim, que 4 festa mil. grande tava começando aquela ideia de Não, open. e era uma festa sensacional. E eu tava muito ansioso pra entrar, que eu queria subir no palco e olhar aquilo lá funcionando. E eu não lembro que era o DJ que tava tocando antes, eu não tava sentindo uma pressão assim, do jeito que eu queria colocar. Tava indo muito bem, mas não era do jeito que eu queria. Aí eu lembro que eu entrei na pista, eu acho que eu fiquei uns 40 minutos andando pra ver. Eu olhava pra cara de todo mundo e falava, ó, tem gente de 30, tem gente de 20. A pesquisa tá dançando, da hora, né? Saber o que o... Só que era um lugar muito grande. Então, eu encostava no bar, ficava olhando. Aí eu lembro que a hora que eu subi, o cara tava tocando, eu não podia botar minha cara lá, mas eu queria olhar. Aí tem um vídeo meu filmado de trás, eu não lembro que foi, se foi o Lombardi, alguém que gravou esse vídeo que eu subi, eu coloquei só a cabecinha, alguém tirou uma foto, tá o cara tocando. E você aqui, ó. Com o olho aberto, assim, olhando, sabe? Curioso. Querendo ver. E aí, eu desci da cabine, aí falou, ó, Johnny, ele vai tocar mais 20 minutos. Aí eu desci da cabine de novo, eu vomitei, eu passei mal de nervoso. Aí, então. De ansiedade, que eu falei, cara, eu quero subir logo pra fazer isso andar. Eu quero... Eu passei mal. Depois foi a última vez que eu passei mal. Eu já tinha passado mal antes, de nervoso. Mas depois desse dia, nunca mais. Mas eu lembro que a hora que eu entrei naquilo, mas eu acho que é porque todo mundo fica aquela ansiedade de fazer dar certo, de querer tocar de logo. apertar o play, o negócio... Exato. Aí você vê que tá funcionando. Puta, é muito legal você ver a pista eu já sou um pouco diferente. Acho que eu vou ao banheiro bastante. Todo mundo passa mal, gente. É super bom a gente contar assim, então, mas olha TV só, aberta. Mas no dia que a gente... Eu acho, né? No dia que a gente perder isso... Aí você pode aposentar, vai pra sua casa e não vai. Eu contei essa história... Eu vou falar, eu perdi uma época. Eu juro que eu perdi. Eu gosto porque aqui também é uma bancada da E eu me senti mal e não foi bem. A pista não vai. Mas porque a gente falou isso em outras entrevistas. Gente, quando a gente faz com verdade, quando faz com tesão... Porra, é uma coisa. Agora você vai lá e fala... Meia boca. É o seguinte... Eu chegava, já tava acostumado demais. Aí eu sabe, aí eu subi, eu achei que ia andar. Mas olha, eu acho que a autocrítica... Não sei, você sabendo dosar, ela é muito boa. Porque o processo de ser DJ é um processo de metamorfose. E realmente é uma coisa que é uma coisa que é todo dia, é toda hora. Você pensa nisso, nosso profissão de pensa o dia inteiro, né? Então, eu gasto... o dia inteiro. Eu gasto mais ou menos aí entre 9 a 11 horas por dia estudando. com música, estudando. A Camila não é DJ e ela pensa nisso o dia inteiro. Sim, quando eu faço eu faço uma festa, depois eu faço uma avaliação aonde eu posso melhorar. Por isso que eu digo que é um processo, porque você sempre tenta dar o melhor. Então você, por exemplo, falar, putz, hoje eu não mandei bem, cara, levanta a cabeça. Isso. E faz parte de todo o trabalho. Todo o trabalho. E outra, todo o trabalho tem isso. A experiência vem com isso. Eu acho que às vezes, obviamente, é porque o DJ, ele tá ali pra fazer a festa daquele momento, sei lá, um casamento e tal. Óbvio que que vocês se cobram, mas tem que entender que é um trabalho como qualquer outro. Tem dias bons e dias nem tanto. Isso. Porém, obviamente, que é por isso que nós, como seres humanos, precisamos tá bem pra transparecer, tá bem. Exatamente. E porque, óbvio, e tem dia que não vai estar tão bem, mas que a gente encara o personagem, vai lá e vamos nessa. Você vai trocar energia com a galera. Eu troco muita energia. energia. Você faz o... sorria sempre. E outro, nunca, DJs, dica, nunca está com a sua dupla, nunca discuta na cabine. Nunca. Sabe? Se alguém virou errar, a música fez... Não discuta, porque todo mundo vê. Você acha que não vai sim. Você pode estar com o pé doendo. Você vai olhar sempre feliz. E hoje tem Instagram, tem festas festas que são gravadas, fica mas, registrado assim, aquilo. Né? O papo tá tão bom que a gente já tá super estourando o tempo. Eu quero só fazer uns comentários finais, porque foi muito bom. Eu acho que a gente contou uma história muito importante com relação à música. A gente começou um videocast da história da música, como que foi. Parabenizar vocês dois pelas carreiras, pelo esforço dedicado todos os dias. São muitas horas dos dois, assim, são os que eu mais... Eu falo com todo mundo, mas a gente se comunica muito. A questão da vontade de vocês quererem e sempre fazer dar certo. Eu acho que a gente não pode perder esse tesão e essa vontade. O Johnny e o Raposa
tocam muito em festas, né? O Raposa tem a Boiler, que é a festa dele, que a gente tava falando. A gente também tem as melhores, que a gente até vai retomar esse projeto. Pessoal, rapidinho, as melhores é uma festa dos anos 70, 80, 90 e 2000. Então, ela realmente é um outro caminho. É outro caminho. Diferente da Boiler, mas... A Boiler é uma festa mais de house, mas essa questão do flashback é uma coisa que, se Deus exato. quiser, a gente vai trabalhar mais, A gente vai né, retomar, Camis? com certeza. E o Johnny, que agora sempre foi muito de festa, né, de clubes e tudo mais, hoje, desde o ano passado, a gente já vem entrando muito mais no social, né, fazendo casamento corporativo. Já tô com uns anos, mas agora estamos focados. Focando muito mais, que esse ano aí a gente também já tá colhendo bastante coisas. Quero só que vocês encerrem, finalizem o que vocês... primeiro, eu gosto sempre com alguma mensagem. Eu acho legal, eu acho que o Raposa deu várias dicas aí pros DJs que estão começando, pra galera que gosta disso, do entretenimento. E também, o que a gente espera aí desse ano aí? Bom, a palavra que eu posso definir é persistência, entendeu? Legal. Persista, porque tem dias que vão ser bons, tem dias que vão ser ruins, mas o importante você vai estudando, vai analisando e entender aquilo que você pode melhorar, que com certeza, se você faz com paixão, a persistência ela vai prevalecer. Vai. É isso que o Raposa falou, que eu posso falar pra DJzada, a molecada que tá começando, e para alguns também que já estão tocando, mas, sabe, fica muita gente em volta. Não, tem que ver, vai arrumar um emprego. Eu já escutei isso 1 milhão de vezes. Continua, faz o que você gosta, independente da profissão, ainda mais pra DJ, foca mesmo, e vai que vai dar certo, cara. Vai dar certo. E legal. Esse ano, eu tô bem feliz já com esse começo de ano. Eu acho que esse ano vai ser um ano de bastante festas aí. Então, no meu caso, a Boiler, mas também é o social, enfim, é o que a Briefing, ela ajuda a gente, isso. Enfim, incentiva a gente, né? O social, festas, casamentos. Esse ano vai forte, meu. Eu tô bem feliz aí, eu tô sentindo que vai forte. Vai. Obrigado, gente. Tô muito feliz pela participação. Obrigado pelo convite. Vocês já sabem. O Instagram de todo mundo a gente já vai colocar pra vocês. E a gente fica aberto aqui pra sugestões, pautas, enfim, tudo mais. Obrigada pela audiência. Churrascaria agora. Beijo.